Contos de suspense. Visitei o meu inferno. Lembro que apenas dei boa noite para o motorista e pedi para que me chamasse no ponto final. No normal bastava o desligar do ônibus que eu sentia, e acordava automaticamente, mas eu estava realmente cansado, ia ficar no ônibus com certeza. Fui para o fundo do ônibus, o lugar que eu mais gostava, dava para esticar as pernas, e aquele ônibus, o 139 especialmente, tinha um acolchoado para a cabeça, era encostar e dormir. No primeiro solavanco eu acordei, e tudo estava normal, reparei que já tinha percorrido um longo trajeto, já chegando no centro da cidade. Notei que muitas pessoas já tinham descido, adormeci novamente. A partir daquele momento o surreal se fez presente. Nada foi mais horrível na minha vida do que aquele dia. No segundo solavanco acordei e tomei um baque. Olhei pela janela vendo uma imagem surreal, medonha. Sim, era semelhante às 4 pistas que passava todos os dias, mas parecia abandonada. Tinham árvores na rua, saindo do asfalto. Os cones das intermináveis obras estavam cobertos de lodo. O céu estava avermelhado, não havia carro algum, ser humano algum, apenas o ônibus vagando pelo vazio. Mas não era só fora do ônibus que estava pavoroso. Me levantei e notei que os passageiros que naquele cenário não passavam de 8, estavam estranhos. Fui em direção do motorista vendo aquelas pessoas estranhas me olharem com um olhar pavoroso. Não mexiam nenhuma parte do corpo, apenas os olhos. Era medonho demais. Ei, motorista, que lugar é esse? Está tudo estranho. O motorista que me conhecia também estava nesse estado horripilante. Não disse uma palavra, apenas apontou para uma pequena placa que dizia: "Não fale com o motorista". Apertei a cordinha, queria descer. Aquilo estava para lá de estranho, mas incrivelmente o que aconteceu foi um uivo. Sim, ao apertar a cordinha ecoou um uivo de lobo que tomou conta de todo o ônibus. Não só as poucas pessoas estranhas que lá estavam também acompanharam o uivo com gemidos infernais. Tudo começou a tremer. Olhei pela janela, e o ônibus passava em uma rua de cascalhos enormes. Já desesperado, fui para o fundo do ônibus dar um pontapé na porta. Cadê a porta? Meu Deus, cadê a porta? O que está acontecendo? Simplesmente não tinha porta. A porta tinha sumido. Nada fazia sentido naquele momento. Diante de tanta bizarrice, tentei me acalmar sentando novamente no fundo do ônibus. Me belisquei várias vezes, na intenção de acordar de um pesadelo. Aquilo só poderia ser um pesadelo. Era só o que passava na minha cabeça. Mas nada, fechava os olhos, mas ao abrir o cenário era o mesmo. Pavor e mais pavor. Nessas alturas, o ônibus passava por uma ponte estreita, que seria impossível em um momento normal. De tempos em tempos os passageiros gemiam de forma sincronizada, mas tudo ficou mais tenso quando um dos passageiros, uma idosa, que foi se aproximando lentamente. Jamais vou esquecer aquele olhar pavoroso, aquele olhar do inferno. "Não se aproxime, me deixa que senhora", não adiantou. Ela sentou do meu lado, aquele olhar parado, congelado. O tremor de seus lábios salivados mostrava o horror daquele momento. Piorou ainda mais quando tentei sair daquela cena. Não consegui sair. De alguma forma meu corpo paralisou no fundo daquele ônibus. Ela colocou a mão no meu ombro e disse: "Acorda, rapaz, já chegamos". Sim, era o motorista me acordando. Estávamos no ponto final. Estava no meu bairro, na rua, tudo normal, nada de loucura. Meu coração se aliviou naquele momento. Meu Deus do céu, era um pesadelo. Não acredito, foi mal motorista. Eu estava num pesadelo brabo aqui. "Vai, rapaz, desce logo, não tenho o dia todo, tenho que levar o carro para a garagem". Afinal, era apenas um pesadelo. Fiquei envergonhado com a situação. Fui em direção da porta. Sim, ela estava lá, mas quando desci e coloquei o pé no chão tudo mudou. Não era pesadelo, era tudo real, e era só o começo. Desci do ônibus e tudo tinha mudado novamente. Nem sequer existia o ônibus ali na minha frente. Não era sonho, era algo que nenhum ser humano deveria experimentar. Eu tinha acabado de descer de um ônibus que não estava mais ali. Como explicar? Eu estava à beira da loucura. De alguma forma era o meu bairro. Sim, eu estava no ponto final. Podia reconhecer as lojas, o pasteleiro do Miranda, o postinho de polícia, mas sem ninguém. Uma imagem de abandono, um cenário apocalíptico de filme.
Com o corpo tremendo segui caminhando pela calçada. Não tinha ninguém na rua, e nem sei se queria ver alguém naquele momento. Se o cenário era tão terrível com o ambiente, encontrar alguém não seria nada bom, mas alguém parecia ler a minha mente. Atravessei a pracinha, e ao longe vi o que parecia ser uma criança vindo na minha direção, e vinha cada vez mais rápido. Parei, ela parou simultaneamente. Amedrontado andei no sentido contrário firmando o passo. A tal criança continuou me seguindo, e correndo. Corri vendo minha vida em perigo. Aquilo não poderia ser uma criança, não poderia correr tanto. Fiquei atrás de uma caçamba de lixo, vendo a criança, que andou a poucos metros da caçamba, olhando para os lados, fazia um som de agonia. Aquilo não era uma criança com certeza. Estava me procurando, vi minha vida por um fio, mas ouvi um barulho no sentido contrário, fazendo ele correr da mesma forma que veio em minha direção. Socorro, socorro! Fiquei ali atrás da caçamba de lixo, ouvindo alguém pedindo socorro e gritando, parecendo sofrer um ataque. Com certeza aquele grito por socorro seria meu. Se eu não tivesse corrido, só ali pude perceber que outras pessoas pudessem estar passando o mesmo sofrimento. Eu estava morto, só isso poderia explicar tanto sofrimento. Mas morto, como? Eu não me lembrava de ter caído, de ter acontecido algo para ter morrido. Morto ou não, tinha que tentar sair daquela situação. A noite se fazia mais noite, a névoa e o frio tomava conta de todo lugar. Achei que tinha uma vantagem, conhecia o lugar. De alguma forma eu tinha esperança de chegar em casa, acabar com aquele sofrimento, toda aquela agonia. Me levantei de trás da caçamba de lixo, e fui beirando os muros. Estava a algumas quadras de casa, consegui avançar 2 quadras chegando no canal. Ficava cada vez mais frio, e a névoa ficava mais densa, ficando de uma forma que o pavor voltou com força. Cegueira, a névoa trouxe uma cegueira total, não conseguia ver um palmo diante de mim. Estar naquele cenário tenebroso, e sem visão, era o pior dos mundos, mas não tinha limite para piorar. Como disse, estava ao lado do canal, com receio de cair dentro dele. Me afastei, mas comecei a ouvir pedras sendo jogadas. Sim, estavam jogando pedras no canal. Então tinha mais alguém, e bem perto. Fiquei parado, respirando bem devagar. Ainda continuavam jogando pedras, quando de repente parou. Vozes vinham da névoa. De repente, ouço as conversas. Ele está aqui, eu sinto o seu cheiro, por hoje basta, já pegamos o outro. Desde quando tens piedade com aqueles que vêm do outro lado? Nunca fomos benevolentes com quem chega aqui, por que faríamos isso agora? Você me irrita com tantas palavras, façam o que quiserem, eu vou voltar. Se pudesse ficar ainda mais apavorado do que eu já estava. Fiquei, eram 3, não era só aquela criança de outrora, eram 3 pessoas, ou seres que estavam perto de mim, me farejando. As palavras daqueles que me atormentavam, mostrava que eu estava em um lugar paralelo ao meu mundo. Eu não era muito esperto, mas sim, era isso que estava acontecendo. Fiquei ali parado, sem mover um músculo. Quando ouvi as vozes ao longe voltei a caminhar no breu. Como disse, conhecia o bairro, e sendo o mesmo lugar, mesmo que paralelo, me dava um norte de onde estava. Continuei andando, na minha cabeça já estava perto da pequena ponte do canal. Fui lentamente diante do breu, a frieza não parava de doer. Tive certeza que não estava morto, estava em outro lugar paralelo ao meu, mas morto eu não estava, só não sabia se no final da trajetória ainda estaria vivo. Mais um momento de tensão, escutei, me soltem, alguém me ajude, eles estão me matando. Era mais uma voz clamando por sua vida, essa bem mais ao longe, mas aquilo não significava nada. O mal estava em todo lugar, os gritos de socorro poderia ser o meu a qualquer momento. Andando passo a passo consegui chegar na ponte do canal, atravessei, tinha certeza de estar muito perto de casa. A névoa ainda se fazia presente, mas aos poucos o frio baixava. Eu ainda cauteloso, apertei meus passos vendo que aqueles seres pareciam se aproximar. Apertei ainda mais os passos vendo a névoa se dissipar. Podia ver a uns 10 metros os carros passando na minha rua, mas as vozes estavam se aproximando cada vez mais rápido. Escutei, cadê ele? Ainda sinto seu cheiro, ele já atravessou. Eu falei que íamos perder, não sinto mais seu cheiro, perdemos ele já atravessou. Todas aquelas palavras faziam sentido, como mágica eu estava na esquina de casa, algumas pessoas me olhando,
Disfarcei andando rapidamente para minha casa. Meu coração era só alívio naquele momento. De alguma forma, na viagem do ônibus fui parar em outro lugar, mas ao mesmo tempo sendo o meu bairro, em um universo paralelo. Chave no portão, entrando rapidamente, deixando para trás toda a agonia do mundo. Chave na porta da sala, sentando no melhor lugar do mundo, meu sofá. Pude sentir o inferno, estive certamente nele. Não desejo essa experiência para ninguém, um medo inenarrável. O mundo esconde mistérios que jamais saberemos desvendar. Isso aconteceu há 23 dias atrás. Tenho medo de olhares humanos. Hoje tenho medo de encarar as pessoas face a face. Aqueles olhares congelados, fixos, me levaram ao inferno. Boa sorte ao pegar um ônibus aí na sua cidade. Se notar alguém com olhar congelado, prepare-se, você encontrará o seu inferno. Muito obrigado por assistir até aqui. Caso goste de nossos conteúdos, considere inscrever-se em nosso canal, curtir, opinar e compartilhar, para fortalecer nosso trabalho. Um grande abraço, até a próxima, saudações do The Hell.